Olá, bem-vindos à Clareira na Floresta. Como um conto de fadas infantil clássico pode nos explicar tanto sobre o mundo contemporâneo? Hoje eu quero te fazer uma pergunta. Quantas vezes a gente finge não ver só para não se expor? O conto de hoje é um clássico de Hans Christian Andersen, A Roupa Nova do Imperador. Eu trago aqui a versão da editora Zahar. A história começa de forma simples, mas já muito reveladora. Abre aspas. Há muitos e muitos anos vivia um imperador que gostava tanto de roupas novas e bonitas que gastava todo o dinheiro que tinha com a sua elegância. Não tinha o menor interesse pelo exército, nem dava importância a ir ao teatro ou fazer passeios de carruagem pelo campo, a menos, é claro, que isso lhe desse oportunidade para exibir roupas novas. Fecha aspas. E assim começa a história A Roupa Nova do Imperador. Até que um dia chegam dois homens vigaristas que se apresentam como tecelões. E eles oferecem algo irresistível, uma roupa extraordinária, mas com uma condição. Ela seria invisível para qualquer pessoa que fosse incompetente ou inadequada para o seu cargo. Assim, burra. E aqui começa o jogo. O imperador, tomado pela vaidade, aceita imediatamente. Mas no fundo, ele também sente medo, porque se não enxergar a roupa, o que isso diz sobre ele? Os falsos tecelões começam a trabalhar, tecem o nada. E ainda assim, ninguém ousa dizer o óbvio. Nem os ministros, nem os conselheiros, nem o próprio imperador. Todos veem o que não existe. Ou melhor, todos fingem ver. Seja, ou sei lá, por medo, por insegurança, por necessidade de pertencimento. E talvez essa seja o ponto mais desconfortável dessa história, porque ela não fala só de um imperador. Ela fala de todos nós. Do medo de parecer inadequado, do receio de discordar, da dificuldade de admitir eu não sei, eu não vejo, isso não faz sentido para mim. É sempre mais fácil concordar, é mais fácil repetir, é mais fácil se encaixar, mesmo que isso signifique abrir mão da própria percepção. Então vem a cena mais famosa. O imperador desfila nu pela cidade e todos continuam fingindo, até que uma criança diz: mas ele não está vestindo nada. Simples assim, sem filtro, sem medo e sem jogo. E é essa voz simples, direta e verdadeira que rompe essa ilusão coletiva. E aqui entra uma reflexão importante. Em algum momento da vida, a gente começa a se afastar dessa clareza, a gente aprende a se adaptar, a agradar, a caber nos espaços, a fingir. Mas a que custo? Existe uma tensão constante entre quem a gente é e quem a gente acha que precisa ser. Isso me lembra uma outra história, quando em Alice no País das Maravilhas surge a pergunta: quem é você? Oportunamente eu vou trazer essa história de novo para a gente esmiuçar um pouquinho mais. Mas, nessa história, em meio a tantas transformações, Alice tenta entender onde ela se encaixa. Se ela deve crescer, se deve diminuir, se ela deve se moldar, até chegar a algo muito simples e muito poderoso. Ela é ela e eu sou eu. E talvez seja disso que estamos falando aqui, de pertencimento, mas não aquele que vem da aprovação dos outros, e sim aquele que nasce quando a gente consegue se reconhecer, se sustentar, se posicionar, porque viver apenas para agradar é aos poucos deixar de existir. Os contos de fadas, mais uma vez, nos mostram isso de forma simbólica, né? Ele traz a ilusão, o ego, a vaidade, mas também a possibilidade de romper com tudo isso, com um gesto simples, ver de verdade, enxergar e dizer o que se vê. E talvez a pergunta que fica hoje seja: em quais momentos você tem fingido enxergar aquilo que no fundo sabe que não está ali? Eu te espero no próximo episódio. Um grande abraço.